pedido de uns amigos aí, eu vou mostrar um pouco de como eu opero na bolsa de valores. Deixo claro aqui isso aqui não é uma recomendação de compra, não é uma recomendação de venda, é só a forma que eu consigo enxergar o gráfico. Cada pessoa é responsável pelos seus investimentos e, de certa forma também, como eu posso falar com vocês, sou mais um CPF aí, um pequeno investidor na bolsa de valores aí. É, eu não trabalho para banco, não trabalho para corretora nenhuma. Inclusive, eu posso afirmar para vocês que eu não tenho CNPI para estar fazendo recomendação de compra ou venda. Isso aqui nada mais é do que um gráfico de estudo, mostrando como que eu opero e uma forma que eu entendo que as pessoas possam melhorar um pouco as suas entradas de compra e venda. Então vamos lá para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou falar o mínimo possível. Não vou pegar essa parte de informação sobre as médias móveis, banda de Bollinger, outras ferramentas. Vou falar apenas de suportes e resistência e alguns pontos ali que as pessoas também conhecem como topo e fundo. Vamos lá, pessoal. Aqui o que acontece? Eu coloquei no gráfico diário porque a maioria das pessoas do grupo que eu estava conversando, as pessoas são investidores de longo prazo. Então a primeira coisa que eu procurei no gráfico dar uma olhada é justamente qual que é o preço justo da ação. E o preço justo dessa ação baseado pelo gráfico, isso não tem nada a ver com fundamentos, balanço. E eu identifiquei que essa ação ela está valendo aproximadamente 35,77, de acordo com o gráfico. Essa estratégia eu uso nas minhas operações tanto de índice, dólar e as ações da B3 e ações internacionais também. Geralmente quando o preço está para cima ele tem tendência de buscar esse preço justo, e da mesma forma quando o preço está para baixo, em um certo momento ele tem de buscar esse preço justo. Só que eu não entendo porque que IRBR3 ela está acumulada lá no fundo e o pessoal não deixa ela romper as resistências e soca a venda. Eles deixam ela ficar oscilando. Quando ela vai para romper a resistência, infelizmente aí o pessoal aí dos fundos e os grandes bancos aí soca a venda, não deixa ela subir, não sei por qual motivo. Dando sequência aqui, ó, no dia 3, como vocês podem ver aqui, ó, no dia 3/3 de 2020, o mercado tinha fechado em 25,45. Só que já no dia 4/3 ele já abriu com um gap monstro aí e cai na abertura praticamente aí no preço de 19,18, ou seja, uma queda de 25,45 até 19,18. Infelizmente a empresa IRBR3 ela não interviu, ela deixou o mercado abrir com esse gap. Infelizmente a CVM e a B3 também não interviram nessa operação aí, deixando esse gap monstro aí um prejuízo gigantesco para os pequenos investidores, porque creio eu que os grandes investidores não entraram nesse prejuízo, porque a gente sabe do poder aquisitivo deles que é muito superior ao do pequeno investidor. Então eu coloquei aqui, ó, como referência, dia do massacre 4/3/2020, em referência a esse gap. Colocando algumas setinhas aqui para vocês verem mais ou menos. E a pergunta que eu deixo aí em aberto é justamente essa aqui: por que IRBR3, a B3 e a CVM permitiu tamanho prejuízo para os pequenos investidores? Essa é a minha dúvida. Queda de aproximadamente menos 24,37. Isso aqui eu coloquei aproximadamente, pessoal, porque na verdade esse gap ele foi maior. Vocês podem estar colocando aí no gráfico seus aí e puxando do fundo aqui do dia anterior até a abertura do pregão do dia posterior. Vocês vão ver que vai dar 24
e acima de 24,37. Eu coloquei 24,37 só como referência para vocês entenderem mais ou menos o tamanho do gap. E justamente fica a pergunta, né? Por que para cair Ministério Público, CVM, ninguém atuou? Quando o mercado tenta subir 10%, 15% na IRBR, eles começam a investigar falando de possível manipulação. Mas quando o mercado cai 24%, 30% aí do nada, ninguém investiga. Simplesmente prejuízo para quem estava posicionado na empresa aí no médio e no longo prazo. Eu vou ampliar o gráfico aí para vocês verem como que eu opero. Eu já deixei marcado aqui, por exemplo, esse topo aqui, ó. Esse topo aqui está marcado aqui nos 12,88. Então eu vou aumentar o gráfico aqui para vocês verem como que eu identifico as oportunidades de rompimento de suporte, ou no meu caso, como eu não opero vendido, que eu acho uma covardia você tentar trazer prejuízo para a empresa, mas essa é coisa do mercado mesmo, infelizmente não tem como fazer nada. Tem pessoas que gostam de tentar levantar a empresa e tem as grandes empresas que nem JP Morgan, Credit, que eles gostam de empurrar o mercado para baixo, não sei por que também e qual o motivo. Mas eu sigo a tendência, se rompeu resistência eu compro, se perder o suporte eu fico de fora. Vou ampliar o gráfico aqui num ponto que vai dar pra gente... Aumentei o gráfico aqui, permaneceu aqui a nossa referência aqui da resistência, que foi perto dos 12,88. Vou estar continuando aqui as marcações. Vocês verem lá no 12,88, né? Continuando aqui. Aqui embaixo aqui eu já escrevi suporte, onde vai vir justamente um suporte aí. Na parte de cima aqui vou tentar ver se eu escrevo aqui uma resistência. Ou um topo, né? As pessoas conhecem como topo ou resistência. Marcamos também um segundo topo ou resistência. Escrevemos aqui resistência para as pessoas saber mais ou menos aonde que é. O que importa para nós é esse aqui, pessoal, é onde é marcado topo e resistência. É onde o mercado precisa romper para subir. O mercado ultimamente ele desce, faz um fundo ou um suporte. As pessoas começam a comprar no meio do caminho. Quando chega justamente em cima da resistência para ter um rompimento forte, as pessoas não compram, aí os bancos aproveitam e colocam muita ordem de venda e jogam o mercado para baixo. Então eles estão fazendo um verdadeiro jogo aí, como eu posso falar com vocês aí, de gato e rato. Eles deixam a gente comprar até uma certa quantidade. Quando eles percebem que tem uma liquidez grande na compra, eles vão lá e enfiam a ordem de venda muito grande, superior ao valor que nós temos, e empurram o mercado para baixo. Aí quando o mercado não tem mais força compradora, eles deixam o mercado ficar oscilando, e simplesmente quando o mercado volta a subir, que ele vai romper uma resistência, eles repetem a mesma operação. No final vocês vão conseguir enxergar isso aí nitidamente. Que nem nessa parte aqui, ó. Nós marcamos aqui, ó, o primeiro topo nos 12,88, o segundo topo aqui nos 11,90 e marcamos o terceiro aqui nos 9,47. Aqui embaixo aqui vocês podem ver que eu marquei mais uma vez um suporte, porque o mercado, começamos lá de cima, o topo, o mercado jogou cá embaixo,
Aí ele que tinha criado um fundo, automaticamente virou suporte, o mercado pegou tendência de alta, ele tocou aqui na resistência de 11,90, o mercado tentou cair, segurou, não chegou a tocar na resistência e ele voltou no suporte. Quando ele voltou no suporte, o pessoal colocou mais ordem de venda do que compras e empurrou o mercado para baixo. De certa forma, isso o que que fez? Eles conseguiram fazer criar um novo suporte. Nesse suporte aqui entrou uma reação de compra-compra, ela subiu um pouco, voltou próximo do antigo suporte, o pessoal conseguiu empurrar o mercado para baixo, mais uma vez a força vendedora veio, conseguiu elevar a ação e jogou ela nos 9,45 e dali eles tornou voltar ela no suporte de novo. Quando fica andando fazendo isso aqui, pessoal, eu fico de fora, porque ele tocou uma vez, tentou subir, ele voltou, tocou duas. Provavelmente na terceira vez que ele tocar, ele vai começar a querer andar de lado e vai romper para baixo. Eu só realizo uma compra se isso aí acontecer no rompimento da resistência, que seria nos 9,45 aqui, ó. Enquanto ele ficar oscilando dentro desses parâmetros, eu evito comprar. Eu deixo essa oportunidade aí, assim que meus indicadores aqui, assim que eu tiver uma certeza maior de um rompimento. Eu evito ficar comprando em tendência de queda e principalmente quando o mercado está andando de lado. Quando o mercado ele voltou para baixo aqui, tocou pela terceira vez no suporte, ele tentou subir, ele marcou uma resistência nas proximidades aqui de 8,40. Você vê, já foi mais abaixo do que a anterior. Quando ele fez isso, automaticamente você já tem certeza que quando ele voltar ele vai tentar romper o suporte. Como de fato vocês podem ver aqui que ele perdeu o suporte, ó. Ele voltou no suporte, ele perdeu, ele criou um novo suporte abaixo. Toda vez que ele cria um novo suporte, ele tenta dar um repique. E esse repique ele tenta voltar na resistência ou criar uma nova resistência. Vocês viram, ele não teve força para subir até a resistência. Ele voltou no último suporte criado, perdeu esse último suporte criado aqui. Então nós marcamos o segundo. A partir desse momento aqui, vocês conseguem perceber que ele já perdeu o suporte e já entrou uma força muito grande vendedora, empurrando o mercado para baixo. E vamos marcar um novo fundo lá na parte de baixo. Aí marcou um novo fundo em 5,33, como vocês podem ver, ó. Quando eles querem empurrar o mercado para baixo, eles empurram, porque as pessoas estão colocando muita ordem de compra em ponto errado. É onde os robôs precisam de liquidez compradora para eles calcular o volume financeiro que eles precisam para poder empurrar a ação para baixo. Uma vez que ele fez isso aqui, ó, eles tiraram o lucro deles todinho dessa parte aqui até aqui. Chega aqui, eles viram a mão ou deixam a ação subir para depois eles empurrar de novo para baixo. Aqui, como o mercado ganhou força compradora, que provavelmente essa empresa que estava empurrando o mercado para baixo ou virou a mão ou saiu fora, até então quem estava comprador conseguiu fazer o mercado dar uma segurada e retornar para uma tendência de alta. Quando ele voltou para a tendência de alta, onde que ele voltou? Justamente na resistência anterior. Uma vez que ele rompeu a resistência anterior, aqui que era o ponto para entrar a força compradora para elevar esse valor até a próxima resistência acima, que seria de 9,45. Mas quando vocês verem que está assim, ó, eu não aconselho ficar colocando compra, porque vocês podem ver que o movimento esticou. Ele puxou dos 5,33 até o rompimento dos 8,40. Então era notório que o mercado não ia ter força compradora para segurar. É onde os robôs identificam muita compra e eles entram com ordem vendedora forte e empurram o mercado mais uma vez para baixo, que nem vocês viram essas velas fortes aqui, ó, que englobou praticamente aqui. Se você pegar para olhar, ó, ele pegou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias de alta. Ele fez em duas velas. O poder aquisitivo financeiro dos grandes fundos, dos grandes bancos, é muito superior ao do CPF. Se eles quiserem empurrar o mercado para baixo, eles empurram. Então não adianta você ficar comprando em tendência de queda depois que perdeu um suporte. Depois que perdeu um suporte, o que você pode fazer é
tentar buscar um novo suporte e esperar esse preço chegar lá. Assim que ele chegar lá, ou você compra no suporte, no novo suporte que criou, ou você espera chegar na resistência e coloca a compra na resistência. Porque para você virar uma tendência de queda para alta, você tem que começar a romper as resistências. E infelizmente na IRBR3, as pessoas estão comprando a ação no meio do caminho. Quando ela chega no ponto crucial para poder decidir se a ação vai subir, as pessoas simplesmente estão deixando de comprar. Aí entra a força vendedora e empurra o mercado para baixo. E no finalzinho aqui eu vou explicar como que rompe essas resistências. As pessoas têm que mudar um pouco o modo dela operar. Muitas pessoas operam errado e eu vou explicar mais ou menos por quê. Vamos dar sequência. Aqui foi um comprimentozinho de uma resistência anterior que não chegou a tocar nessa máxima que foi rompida que eu acabei de explicar aqui. Vocês verem, ó. Aí eu marquei, como ele rompeu a resistência anterior, se vocês parar para pensar bem, ele rompeu praticamente duas. Eu considero mais essa de cima aqui, mas eu marquei essa aqui como referência porque também foi uma resistência. O mercado veio, tocou nela, tá vendo? Fez um dojizinho aqui e no dia seguinte ele conseguiu romper. Eu marquei aqui a segunda resistência aqui porque ela é uma resistência importante. No caso, essa resistência aqui ela está em 8,90. Vocês podem reparar que já temos uma, duas, três, quatro resistências. Desde essa queda para cá, conseguiu romper duas. Duas e mesmo assim o mercado voltou rápido. Vamos marcar aqui embaixo aqui mais um suporte, porque depois que ele subiu, não conseguiu manter o rompimento da resistência. Os robôs vendedores empurram o mercado para baixo, então nós marcamos aqui mais um fundo, um suporte no 6,36. Mais uma vez o mercado tentou reagir, ele não conseguiu subir até a resistência anterior de 8,90, então ele criou uma nova resistência no 7,84. Eu já fico esperando perder o suporte quando acontece isso, porque não conseguiu voltar na resistência anterior, mas eu marco como um parâmetro uma nova resistência a ser rompida, que de fato o mercado puxou dessa parte aqui do 6,35, 6,34, ele conseguiu elevar até próximo do 7,85, justamente nessa parte aqui, ó. Quando o mercado voltou para a tendência de queda aqui para dentro do caixote, eu fico esperando só ele perder o suporte e eu pegar ele aqui embaixo. Só que muitas vezes ele começa a andar de lado. Quando ele dá indicativo que ele vai romper o suporte para cima, o suporte anterior para cima, é uma tentativa de retomada da alta. Então eu começo a fazer minhas operações quando eu percebo que tem essa opção. Porque por mais que o mercado venha a cair, a gente consegue perceber que se eu comprar aqui no 6,35, 6,34, no máximo que ele vai voltar aqui no 5,33, porque já está próximo. Uma coisa é você tentar fazer uma compra aqui embaixo, ao invés de você tentar fazer uma compra aqui no topo. Se a pessoa não conseguiu entrar no início ou no meio do movimento, não adianta ela tentar entrar no topo lá em cima não, que a chance dela tomar prejuízo é grande. Para vocês verem, o mercado vem andando de lado dentro do caixote. Quando ele voltou no suporte, o que ele fez? Ele criou um novo suporte. Então para nós é muito interessante também o que? Marcamos um suporte, que não foi rompido ainda para baixo. Marcamos o segundo suporte, também não foi rompido para baixo. À medida que esse suporte vão criando, é mais confiança para a gente realizar a compra. É um sinal que nós teremos mais força nesses pontos para não deixar o mercado cair. Você vê, o mercado, ele puxou daqui, ele rompeu aqui acima do suporte que ele tinha perdido, ele tentou subir, ele não teve força, mas ele voltou e criou um novo suporte acima do anterior. Essa marcação aqui de aproximadamente aqui, ó,
6,12, 6,13, que é essa última marcaçãozinha aqui, ó. Aqui já dá pra gente perceber que tá tendo uma tentativa de puxar uma tendência de alta. Nesse caso aqui, que nem eu falei para vocês, eu já tinha realizado a compra no primeiro momento aqui. Assim que o mercado voltou aqui, eu estava dentro da operação e deixei o trade seguir. Só que como parâmetro para saber aonde eu vou sair, porque eu invisto muito no curto prazo, para quem investe no longo prazo, ele pode usar esses pontos como referência para estar colocando dinheiro e aumentar o seu volume financeiro na empresa. Mas eu, no caso, eu vou ajustando os novos suportes, porque quando o mercado voltar, ele vai me tirar e eu vou conseguir salvar meu lucro. Por mais que eu esteja posicionado num prazo maior, eu não posso deixar de tirar algum lucro das minhas operações, porque senão chega um certo momento, eu vou estar com um volume financeiro muito alto e eu não vou ter como fazer um preço médio para reduzir isso. Fica a dica aí, pessoal. Volume muito alto financeiro. Se você não tem banca, você só está aumentando o seu risco de tomar um prejuízo grande uma hora ou outra. Então eu faço isso, eu coloco umas ações para longo prazo, só que dentro da própria empresa eu vou fazendo scalps, vou fazendo aí operações curtas de day trade, até de swing trade, para reduzir meu prejuízo. Porque isso me dá um pouco mais de fôlego para aguentar uma pancada numa queda e num determinado ponto bom que eu identificar de compra, eu iniciar a compra mais uma vez. Como vocês podem ver, ó, o mercado tentou subir, ele não voltou na resistência, mas ele criou o que? Um novo suporte. Então, assim que o mercado voltou na tentativa de alta, eu já vou em cá e já ajusto a minha ordem de venda aqui. Porque se ele voltar aqui, eu já salvei o valor de 6,60. A minha compra seria aproximadamente nessa parte de baixo aqui. Já subiu praticamente mais de 50 centavos, então eu defenderia aqui um pouco do meu capital para reduzir meu prejuízo, que é o que aconselho as pessoas que estão no longo prazo com PM de 40, 37 reais. Se a pessoa não fazer isso, se ela não tiver uma banca financeira grande, é muito difícil ela conseguir recuperar isso no curto prazo. Quando o mercado, dessa última vez que ele tocou aqui, ele tentou subir, ele não rompeu, ele voltou aqui e não conseguiu voltar para baixo aqui onde tinha marcado o suporte de 6,60, vocês podem ver nitidamente que aquela marcação que eu tinha feito anterior, eu vou sempre esticando ela de acordo com que vai desenhando o gráfico, viu pessoal? Isso aqui eu faço em tempo real. Isso aqui eu vou alongando ela e vou deixando marcado, porque toda vez que eu entrar no computador, essas marcações minhas já estão prontas. Eu sei aonde é interessante um rompimento para mim e aonde não é interessante ficar, se tiver muito esticado. Quando ele conseguiu romper essa marcação aqui do 7,84, 7,85, o que aconteceu? O mercado mais uma vez ele deixou um dojizinho falando que não estava tendo força compradora suficiente. Aqui os vendedores aí, eles identificaram uma oportunidade e o que eles fizeram? Eles empurraram o mercado mais uma vez para baixo. E aonde que eles empurraram o mercado mais uma vez para baixo? Se vocês pegar para ver, ele voltou lá de novo no 6,62. Ou seja, ali eu fui estopado, mas eu defendi minha posição ali naquele momento, entendeu? Daquela quantidade de ações que eu tinha. Assim que ele perdeu esse suporte aqui do 6,60, onde eu defendi minha posição, ele voltou e criou o que? Um novo suporte aqui próximo de 6,28, ó. Isso aqui é 6,28. Ele fez um novo suporte. Então, o que acontece? Essa empresa está na tendência de queda até esse momento. Vocês podem ver que até o gráfico aqui do Investing, ele coloca aqui reversão altista de confiabilidade máxima. Só que em seguida, o pessoal o que fez? Largou uma vela vendedora forte. Não conseguiu fazer um engolfo de baixa, mas o mercado está tentando. Só que o mercado atualmente está tendo força compradora. Reparem bem que nós temos um suporte no 5,33, nós temos um suporte aqui na marcação aqui do 5,87, nós temos outro suporte aqui em 6,14 e por fim nós estamos tendo um suporte no 6,30, né? E o outro 6,28. Ou seja, são muitos suportes próximos e o mercado está em 6,91 atual, último fechamento de sexta-feira.
lá. Eu não sei mexer direito nesse gráfico aqui, pessoal, porque ele é um gráfico gratuito do Investing. Então, de certa forma, eu tenho um pouco de dificuldade nele. Mas ele é bom para as pessoas que não gostam não tem tempo, né, de operar gráfico durante a semana. Final de semana abre esse site aqui, ó, investing.com. É o melhor que eu acho. Ele é igualzinho TradeView, só que eu acho ele mais interessante. Aqui eu marquei uma resistência importante, ó, para ser rompida em 7,27. É o ponto na sexta-feira onde o mercado ultrapassar isso aqui, tem que entrar a ordem de compra. Se não entrar a ordem de compra, eles vão socar esse mercado lá embaixo. Então, enquanto ele não romper o 6,27, eu não faço compra. Eu fico esperando ele no 6,28, 6,13, 5,85 e 5,33. Nunca ele cai isso aqui tudo de uma vez. Ele sempre vai dar um repique. É no repique onde eu tiro recupero um pouco do meu prejuízo que eu tive na queda, se eu tiver posicionado no longo prazo, entendeu? Só para vocês entenderem. Que acontece? Agora vamos lá aos finalmente. Ponto interessante a ser rompido. 7,27. Romper 7,27, o pessoal deveria ter colocado ordem de compra aqui quando romper. Não ficar colocando aquele tipo de ordem que você vai lá, não, tá no 7,27, vou colocar ali no 7,25, vou colocar no 7,26. Se você ficar colocando ordem na pedra, você está dando liquidez para os robôs empurrar o mercado para baixo. Porque os robôs das corretoras e dos bancos, eles só empurram o mercado para baixo quando eles veem que tem força compradora, ou seja, tem liquidez. Enquanto tiver liquidez no mercado comprador, eles vão empurrar o mercado para baixo porque eles precisam pegar liquidez. Esse buscar liquidez no que eu explico para vocês, que eu entendo, é justamente o que? Eles conseguem perceber que tem um volume de compra muito grande, igual essa puxada alta que deu aqui. Ó. As pessoas compraram muito aqui, só que aí eles percebem que o capital deles, eles conseguem empurrar o valor, por exemplo, aqui, que nem foi feito aqui, de 6,92 até aproximadamente ali 6,36. Eles conseguem calcular que eles conseguem empurrar esse mercado para baixo. Então o que eles fazem? Eles alugam ações, empurram ela na venda, eles jogam o mercado lá embaixo, chega lá embaixo, eles desmancham a posição deles, deixa a gente tornar a comprar para levantar a ação, depois eles tornam a colocar o mesmo volume financeiro que eles usou na primeira queda para empurrar o mercado para baixo. Então muitas vezes quando o mercado volta, se ele empurrou daqui de cima até aqui embaixo, eles deixam a gente comprar. Quando chegou aqui, ó, eles tocam o mesmo volume vendedor de novo e eles conseguem romper o suporte. É por isso que eles vão rompendo um a um para baixo. O que a gente tem que fazer é virar essa balança, pessoal. É toda vez que o mercado voltar no suporte, a gente comprar. Quando o mercado chegar na resistência, as pessoas têm que entender que as ordens aqui que tem que ser enviada, tem que ser ordem enviada a mercado. Não adianta ficar pendurando ordem no book de ofertas, no livro de ofertas, não adianta. Isso não puxa o preço para cima. O que puxa o preço para cima é agressão, tanto na venda como na compra. Você tem que agredir o livro de ofertas, tem que agredir o book. Se o valor está 7,27, manda mercado, pega 7,27, manda mercado, pega 7,28, vai mandando ordem mercado, uma atrás da outra. Aí vai pegar 7,34, 7,35, 7,50. Quando chegar principalmente nesses pontos de marcação de resistência, que eu falei para vocês, e aqui nem está aqui, 7,94, 8,52, 8,90, 8,45, é onde tem que entrar volume comprador forte, é para romper, pessoal. É para romper, jogar na próxima resistência, chegou na próxima resistência, apregou as ordens de venda para você tirar o seu lucro e deixar o mercado oscilando para quando ele tiver força, quando ele for fazer um novo rompimento, você colocar mais ordem de compra, tudo a mercado. O que faz o preço andar, pessoal, coloca na cabeça, é ordem a mercado. Ficar pendurando ordem é só para você montar posição. Banco fica pendurando ordem, grandes fundos para montar posição. Quando eles querem fazer o preço andar, pessoal, é agressão. Agressão na compra e agressão na venda. O que eu posso passar para vocês é justamente isso, galera. O vídeo ficou longo, mas o que acontece? A agressão na compra, agressão na compra. Compra no fundo, compra no suporte, não fica comprando quando o mercado está andando de lado do caixote. Isso aqui não vai trazer para você nada de bom. Na verdade, você está aumentando o seu risco de
descer junto com o mercado mais uma vez. Você quer ver essa empresa subir? Agride isso aqui toda vez que chegar na resistência. Chegou na resistência, não está esticado, ordem de compra mercado, vocês vão ver o efeito que isso vai fazer. Isso aqui vai jogar o preço lá em cima. Isso aqui eu não estou dando indicação de compra para ninguém não. Isso eu estou explicando como que eu vejo que o mercado funciona. Isso aqui, eu aprendi isso aqui, ó, vendo o livro de oferta, vendo a posição dos bancos, dos fundos, como que eles estão operando. Isso aqui que eu estou passando para vocês é a forma que eles fazem. Quando eles querem empurrar o mercado para qualquer lado, eles empurram. Então, pessoal, o vídeo ficou um pouco longo, peço desculpa a vocês aí, mas quando vocês tiverem um tempo, assiste com cuidado. Às vezes isso aqui consegue fazer você identificar e entender uma coisa a qual você tinha dúvida. Eu também sou novo no mercado, acompanho outras pessoas aí no YouTube aí, entendeu? E assim que possível vou estar lançando o meu canal aí. Eu abri ele, mas não tive tempo de postar o vídeo. Mas fica a dica aí, pessoal, e vamos manter a fé que a IRBR3, se ela estiver colocando essas ordens dela, que ela tem mais de 50% em custódia dela, para o controle acionário dela. Vamos acreditar que ela não está colocando essas ordens aí de venda, na alocação para venda. Porque se tiver, não adianta a gente ficar comprando, porque essa ação sempre vai andar em baixa. Vamos acreditar que isso aí é um grande investidor aí que está alocando aí essa maioria dessas ações aí para empurrar o mercado para baixo. Mas se a empresa não fazer o dela, não adianta a gente ficar comprando não. O jeito é deixar a empresa ficar oscilando e ficar pegando esses pontos importantes que nem eu falei para vocês. Se a própria empresa não tem interesse em ajudar a ação dela a subir, não vai ser nós pequenos investidores que vamos fazer isso. É isso aí, pessoal. Um abraço aí, até a próxima oportunidade.